Boa tarde, pessoal, tudo bem? A gente tem poucas pessoas aqui no Calor Humano, mas imagino que tem mais virtualmente, né? E isso graças ao poder da tecnologia, né? Que eu sou apaixonado tanto pela educação quanto pela tecnologia. Eu vou falar aqui um pouquinho para vocês hoje. A nossa intenção não é esgotar o assunto, longe disso, a gente vai plantar uma sementinha em cada um de vocês sobre a importância do lifelong learning, que é o que? É o aprendizado ao longo da vida. Como o antídoto para essa era digital que a gente está vivendo, que é cada vez mais maluca e mais inconstante. Falando um pouquinho de mim, de todas as características que eu tenho, talvez a que me levou mais forte a chegar onde eu estou hoje foi a inquietude e a curiosidade. Desde pequeno eu sempre fui muito inquieto, muito curioso, eu era daqueles meninos que desmontava tudo, já desmontei computador, a televisão quebrava, eu ia lá com a chave de fenda atrás tentar desmontar, tentar montar de novo, enfim. E isso me fez ter um gosto muito grande pelo ensino, pela educação, por buscar novos conhecimentos. E aí nessa jornada eu estudei, fiz mestrado, cursei doutorado, fiz vários estudos, trabalhei em vários projetos e me motivou a empreender. Tá? Então, eu estou muito feliz aqui, por quê? Porque hoje eu consigo unir o empreendedorismo com educação e tecnologia. E eu vou tentar passar um pouquinho desses conhecimentos para vocês. Só que até uns 5 anos atrás, 4 anos mais ou menos, esse conhecimento ele não era muito perecível, né? Ele era duradouro. Então a gente tinha que ir lá estudar, fazer uma graduação, aí eu fiz a especialização, fiz a outra, fiz o mestrado, entrei no doutorado, estudei muito no doutorado e tal. E de repente eu percebi, falei, bom, as coisas estão mudando muito rápido. E o ensino formal ele é muito lento. Você, para terminar uma graduação, são 4 anos, são 5 anos, com mais especialização, mais enfim, você vai demorar 10 anos para se formar. O mundo já é completamente diferente. E aí eu falei, bom, eu preciso descobrir por que essas coisas estão mudando tanto, ainda mais eu que sou da área de tecnologia, de base e de educação. E aí eu fui para uma imersão lá no centro, no berço da inovação mundial, que é o Vale do Silício. Eu passei um período lá, eu visitei, tive aulas em Stanford, na Microsoft, na Udemy, na NVIDIA, enfim, passei por vários locais para entender por que as coisas estão mudando, porque elas sempre mudaram lá. Só que qual é a diferença? Agora elas estão mudando muito mais rápido. A velocidade com que elas estão mudando está muito mais rápido. Então a gente vai fazer aqui, trabalhar 3 pontos básicos. O primeiro é eu vou fazer um panorama geral do mundo que a gente está vivendo, por que está tão rápido, como que levou a isso. Depois eu vou falar um pouquinho dos impactos das tecnologias disruptivas e exponenciais na nossa vida, por que isso levou, e como vocês podem estar alinhados como pessoas a essas mudanças. Vou dar algumas dicas no final, para quem ficar atento até o final, de como é que vocês vão conseguir se manter vivo nesse mundo. Porque é questão de vida ou morte. Ou você está dentro dele ou você vai estar completamente fora. Não vai ter meio termo. Então, primeiro ponto. Que mundos estamos vivendo agora? Para ilustrar um pouco esse mundo, eu trouxe uma foto aqui que vai cair certinho aqui na Caixa Econômica, né? Essa é uma foto são 2 fotos do Banco Suíço. Mas eu gosto de usar essa foto por quê? Porque minha mãe é bancária, foi bancária, aposentada bancária do Banco do Brasil. E trabalhou por longos anos aqui na Agência Central, Prédio Verde, que está hoje vazio. Alguém já visitou a Agência Central há 20 anos do Banco do Brasil? Já quem levantou aí, pessoal aí que está assistindo pela internet, com certeza deve ter algum que já tem idade suficiente para ter vivido essa experiência. Era o quê? Era exatamente isso aqui. Era no meio, lotado, gente pra caramba, um monte de caixa, devia ter, sei lá, acho que uns 80 caixas.
80, 100 caixas. E minha mãe era uma delas ali no meio. Aí o que acontecia? Eu saía da escola, eu estudava aqui na 103, se eu não me engano, e ia esperar minha mãe dar o horário do almoço para a gente sair para almoçar. Né, eu e meu irmão. Enquanto esse tempo não chegava, eu ficava lá dentro, do meio da muvuca ali, sentado embaixo dela, ali do lado, fazendo bolinha de liguinha, né? Não tem liguinha para amarrar dinheiro? Ficava fazendo bolinha, jogando bola, inventava alguma coisa para fazer lá, até dar o horário de voltar. E o que aconteceu com essa agência? Hoje o prédio está vazio. As agências bancárias, essa parte principalmente de atendimento, diminuiu. Por quê? Com a chegada da tecnologia. E isso impactou milhares de pessoas nessa cadeia toda. Inclusive a mim. Por que me impactou? Porque uma vez eu estava com minha mãe no almoço, aí eu virei para ela, assim, depois de muito tempo, falei, mãe, eu já sei o que eu vou ser quando crescer. Aí ela falou assim, o que você vai ser? Ah, eu vou ser conteiro. Aí minha mãe, conteiro? O que é isso? É contador de dinheiro. Que eu ficava vendo ela contar dinheiro lá, né? Coitado de mim, nem deu tempo de eu formar, já acabou com a minha profissão, porque não tem mais dinheiro hoje, né? Tudo no plástico. Então, eu tive que estudar, né? Não tem jeito. E assim a tecnologia ela vai rompendo o mercado e ela vai acabando com os mercados e ela não pede licença. Ela não pede licença. A gente vai ver mais exemplos no decorrer da palestra. Um outro exemplo de que a tecnologia não pede licença é a fórmula de cálculo do IPCA. Então, que a gente está num banco, eu fico tranquilo de falar do IPCA, né, que é índice de inflação, preço ao consumidor, né, que calcula a inflação da população. Esse ano sofreu uma mudança da fórmula do cálculo do IPCA. E somente para 2020 a gente vai ter algumas categorias que não tinham e vão ser inseridas e outras vão ser retiradas. Alguns exemplos para a gente ter uma noção de como isso impacta a nossa vida. Artigos de residência. Olha o que saiu. Até esse ano 2019 era calculado IPCA. Aparelho de DVD. Quem tem aparelho de DVD em casa? Então, quem comprou um aparelho de DVD nesse ano? Nem na Black Friday dá para comprar, né? Se o cara botar R$1 lá, a gente não quer. Conserto de aparelho de som, ninguém usa mais som, é só caixinha JBL, no celular Bluetooth e solta o churrasco. O que entrou? Videogame, que não tinha. Então, console de videogame. Conserto de aparelho celular. Então, o aparelho de celular é o campeão da Black Friday. Com certeza, o conserto dele também tem avançado. Na área de educação, saiu incrivelmente do IPCA fotocópia. Assinatura de jornal. Então as coisas vão mudando, né? O que mais? Compra de CD e DVD. Quem comprou um CD e um DVD aqui nesse ano? Ainda era calculado no IPCA. Locação de DVD, meu Deus. Né? Máquina fotográfica. Há 10 anos a máquina fotográfica era uma sensação, né? Todo mundo ia na Feira do Paraguai para comprar a máquina da Sony de última geração, 4 megapixels. Hoje o celular saiu um celular aí de 48, né? 4 câmeras, enfim. Então a tecnologia ela está vindo muito rápida. E comunicação, pasmem, telefone público, ele era calculado IPCA até esse ano. Orelhão, né? Alguém já ouviu orelhão aí? Animal em extinção, né? E entrou o quê? Serviço de streaming, combo de telefonia e TV por assinatura. Então isso aí só prova que o nosso mundo ele está mudando e está impactando diretamente na vida das pessoas reais. Não é invenção, não é coisa de Star Wars, Matrix, não tem nada disso, é coisa real. Tá? E transportes entrou o transporte por aplicativo, também, que é o famoso Uber 99, enfim. Tá? Por que isso? Porque hoje as tecnologias mais poderosas do mundo, elas estão disponíveis para qualquer um. Antigamente isso só estava disponível
para grandes empresas, pessoas bilionárias, governos. Hoje não, qualquer um pode montar uma startup, usar a tecnologia de ponta do Google, que o Google usa de graça na sua casa para desenvolver um produto inovador com características exponenciais e transformar realmente o mundo. Tá? Isso é possível. Hoje, as pessoas com o celular na mão, elas são mais poderosas do que grandes funcionários ou pessoas importantes de empresas grandes do passado. Então, hoje, você com o celular, você pode fazer uma gravação, que eu estou fazendo aqui, ao vivo para o Instagram, ao vivo pela internet, impactar centenas de pessoas, da mesma forma que eu impactava 20 a 30 pessoas numa sala de aula. Hoje, você com o celular, você pode pegar o conhecimento que você tem, independente do que ele seja, gravar esse conhecimento, colocar numa plataforma de educação, como por exemplo a Udemy, ou no próprio YouTube, e você disponibilizar esse seu conhecimento, gerando até valor financeiro para você, se você quiser. Se você quiser compartilhar as informações. Então, é esse mundo que a gente está envolvido hoje. Se a gente fizer uma análise de tudo que a gente tem hoje num celular, e voltar 10, 15 anos atrás, a gente seria bilionário. Bilionário. Eu estou falando que hoje vocês são pessoas bilionárias, se vocês tivessem uma máquina do tempo e voltasse no passado. Se você tivesse todos os CDs de músicas do mundo há 15 anos, quanto custaria isso? Uma fortuna, né? Hoje a gente tem com uma mensalidade aí de R$19,90, sei lá, R$15,90 no Spotify. Todos os vídeos. Eu lembro que quando eu fiz a faculdade, eu tive que comprar uma calculadora científica daquela HP. E ela me custou, acho que foi R$1.200 ou R$1.100. Foi a maior parte para minha mãe comprar. Bancária, sabe como é que é bancário, né? Bancário não mexe com dinheiro, mas o dinheiro não vai para o bolso, né? Vai para o banqueiro. E aí ela foi, dividiu, não sei o quê, pagamos R$1.100. Hoje, no celular, de graça, uma calculadora científica. Uma câmera, quanto que custava a Sony naquela época que a gente ia lá na Feira do Paraguai comprar? R$1.000 e pouco também. Hoje, de graça, no celular também já está embutido. De graça não, né? Está embutido. CDs e assim por diante. Então, a tecnologia ela vai acelerando e vai democratizando. Eu vou explicar para vocês por que isso acontece. Vamos pensar agora como indivíduo, né? Como profissionais. Pensem nas profissões de hoje há 10 anos. Né? Vou falar aqui uma lista de profissões e a gente vai pensar como é que elas eram há 10 anos atrás. Especialista em experiência do usuário ou cliente. Há 10 anos a gente pensava no cliente? Não, ninguém pensava no cliente. O cliente era um coitado, que não tinha vez, ele tinha que pegar o que aparecia. Creators, ou digital influencers, pessoas que produzem conteúdo, criam conteúdo, podcast, vídeo. Nem existia vídeo direito na época, né? Assessor de creator, olha só. O creator não faz sozinho, tem que ter um cameraman lá, tem que ter uma pessoa que vai procurar patrocínio, tem os assessores envolvidos, maquiador, enfim. YouTubers, edutubers, né? Educadores pelo YouTube. Analista de marketing digital. Marketing digital há 10 anos não tinha praticamente. Hoje é a febre. Quem não sabe mexer com marketing digital está fora do mercado. Analista de Big Data, cientista de dados, gestor de comunidade. Tem gente que é gestor de comunidade WhatsApp. Você tem a rede, você precisa de alguém para gerir essa customer success da comunidade. Desenvolvedor de app. Desenvolvedor de dispositivos wearables, celulares, telefones, TVs. Você tem Smart TV em casa, tem um aplicativo lá para você assistir o YouTube. Alguém desenvolveu aquilo ali. E assim pode desenvolver jogo, pode desenvolver qualquer coisa. Geladeira, né? Especialista em e-commerce. Especialista em energias renováveis e energias alternativas. Analista de machine learning.
Piloto de drone, olha só. Quem ia imaginar que e ganha bem piloto de drone. E não tem risco de morrer. O risco é matar, né? De morrer não é zero. Né? Programador de carro autônomo, olha só. Daqui a pouco a gente vai ter carro autônomo rodando por aí, vai ter vários softwares que você tem que saber se comunicar, GPS, enfim, alguém tem que programar aquilo ali. Ele é um computador sobre rodas. Tá? Corretor de criptomoeda. A gente está no banco, blockchain. Blockchain vem as criptomoedas, a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Precisa ter alguém para vender e comprar aquilo ali e gerenciar esse negócio. Isso são só exemplos de profissões que hoje já existem, e há pouco tempo a gente nem sonhava em existir. Tem um estudo da McKinsey que diz que 73 milhões de profissões vão acabar nos próximos 5 a 10 anos. Só que 113 outros milhões de profissões vão serem criadas. Então vai ter mais oportunidade do que a gente tem hoje. 70 para 110, 40 milhões de diferença aí. Só que como é que a gente vai conseguir estar atento a elas? Só se capacitando. Estudando, mudando. Quem trabalha com marketing digital, por exemplo, ele é vivendo estudando. O Google mudou o algoritmo, ele tem que mudar. O Facebook mudou o algoritmo, você tem que ir lá e reaprender novas formas de fazer a propaganda. E assim por diante. Como é que foi com os bancários, os caixas? Tiveram que se recolocar dentro do banco de outra forma. Minha mãe foi estudar recursos humanos, foi para a área de gestão de pessoas, se desenvolveu e passou a atuar na área de gestão de pessoas. Se o caixa não tivesse acabado, o que ia acontecer com ela? Ela ia ficar no caixa pro resto da vida. Tá? E quais são os impactos disso na nossa vida, né? Dessas tecnologias? Essa evolução toda de tecnologia, a gente chama de tecnologias exponenciais, eu vou citá-las mais à frente. O fato é que o mundo está mais acelerado do que nunca. Isso é fato. Hoje todo lugar que você lê sobre isso, você vai perceber essa aceleração por conta das tecnologias exponenciais e muito por causa desse cara aí, ó. Gordon Moore. Alguém já ouviu falar no Gordon Moore? Aqui? Tem alguém de TI aqui? Da área de TI? Na área de TI. O Moore, ele inventou uma lei chamada Lei de Moore. O que é essa Lei de Moore? Em meados de 50, eu acho que 56. Ela diz que o poder de processamento da informática, do computador, ele vai dobrar de capacidade a cada 1 ano e meio. Isso ele falou em 1956, se eu não me engano. Década de 50. Ele é um dos fundadores da Intel. Hoje é uma das maiores fabricantes de processador. Em 50 ele falou, a cada 1 ano e meio vai dobrar o poder computacional. Qual é o impacto disso na nossa vida? Exemplo, em 1956, mais ou menos quando ele falou lá, acho que foi 56, um armazenamento de 5 megabytes, ou seja, uma fotozinha, meia boca, que você tirei na qualidade média para baixo, 5 megabytes, custava $120 mil. E olha o tamanho dela. Tinha que ser transportada por avião. Com o passar do tempo, essa capacidade vai dobrando, e a gente chega, por exemplo, em 2005 com 128 megabytes, ou seja, um pouco mais que 5 megabytes, né, 200 vezes, sei lá, 200 e poucas vezes dos 5 megabytes, e custava $350. Então a gente teve um incremento de 200 vezes na capacidade e uma diminuição de $120 mil para 350. E aí atingiu um momento exponencial, porque depois desse 2005 só vai dobrando. A gente chegou em 2014 a uma capacidade de 128 gigabytes, ou seja, 1000 vezes maior do que o de 2005. 1000 vezes maior. E o preço $200, quase a metade. 2 anos depois, o dobro, 256 GB, está por $150. Dobrou e ficou mais barato. Esse ano, 2019, a gente tem um de 400 GB, ou seja, quase o dobro, por $70. O dobro, 512, está $130, mais barato.
E o quádruplo, né, 1 tera, está $430. Isso em questão de um ano. Para vocês tentarem entender a evolução dessa exponencialidade. E isso leva a quê? Leva a um pensamento diferente. Nosso pensamento hoje, ele deixa de ser local e linear, ou seja, eu vou pensar na minha comunidade, na minha família, nos meus vizinhos aqui, vou fazer uma coisa de cada vez, para um pensamento global, eu atinjo o mundo com um clique, o mundo inteiro. Se tiver alguém lá na China assistindo o Instagram aqui da empresa, vai estar assistindo. E exponencial, eu não atinjo mais só vocês 20 que estão aqui. Então a gente está atingindo os 500, os 600, os 1000. Então o pensamento ele muda para isso. Para vocês terem mais noção ainda do poder da exponencialidade, se a gente fizer um exercício, esse exercício aqui foi citado pela Singularity University, que é uma instituição de ensino lá do Vale do Silício, que está espalhada no mundo inteiro, que tem como missão difundir esses pensamentos exponencial. Se a gente pegar um exemplo para dar 30 passos exponenciais e linear, 30 passos de 1 metro. Se eu der linearmente 30 passos de 1 metro, eu vou dar 1, 2, 3, 4, 30. Exponencialmente eu vou dar 1, vou dar 2, vou dar 4, vou dar 8, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 256, blá, blá, blá. Em 30 vezes eu vou chegar ao equivalente a 26 voltas na Terra. 1.073.748.824 metros. Contra 30. Isso que Moore previu lá na década de 50. Lá atrás, ele falou, o poder computacional só vai avançar. E o que acontece agora, minha gente? Agora a gente está no nível hard. Amanhã vai ser 2 vezes o hard, sinto muito. E depois, 4 vezes o hard. 8 vezes o hard. O que é 8 vezes o hard? É super, 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 ultra hard. E vocês acham que ela vai voltar para trás? Não tem como. Não tem como. Depois a gente vai falar um pouquinho de computação quântica, que você vai ver que a situação vai ficar mais hard ainda. Tá? Isso se dá por quê? Tem uma teoria para essa exponencialidade do crescimento exponencial, que é do Peter Diamandis, fundador da Singularity. São 6D da exponencialidade. Por que a gente não sentia antes? Porque o primeiro D é digitalizar. A gente sai do analógico e transforma para o digital. O segundo D é a decepção. O crescimento é tão pequenininho, tão pequenininho, tão pequenininho, que isso não vai dar em nada, não. Por isso que a Xerox quebrou, a Xerox não, a Kodak quebrou. A Kodak tinha o poder da câmera digital na mão. Ela tinha um domínio, ela inventou a câmera digital. O cara que inventou a câmera digital era funcionário da Kodak. Mas era tão pequeno, tão ruim, a usabilidade era tão devagar, que a galera, não, isso não vai dar certo, não, vamos vender nossos filmes aqui que é melhor. Porque estava na fase da decepção. Aí, de repente, entra no terceiro D, que é a disrupção. Quando esse número é um pouco maior, e aí começa a dobrar do maior, do maior, do maior, do maior, de repente, acontece como o Uber. Em um ano já está espalhado no Brasil inteiro. O patinete Yellow. Tem nem um ano que chegou aqui no Brasil, gente. Parece que já está aqui, ó, há tempos. WhatsApp. Então, essa exponencialidade dá essa disrupção. Depois que entra na disrupção, o que acontece? Sai fora o físico e fica o digital. Desmaterializa. Depois diminui o preço, porque você vai ter escala, desmonetiza, e aí você consegue democratizar, todo mundo tem acesso. E aí, quando democratiza, o que acontece? Acaba com o mercado antigo. O que aconteceu com a loja de CD? O que aconteceu com as bibliotecas? O que aconteceu com o táxi? DDD e DDI, hoje não tem nem mais plano de minuto, né? Dados. Livraria. Hotéis. E quantos outros mercados estão ficando disruptados por essas tecnologias que são exponenciais.
Então a tecnologia ela é exponencial, a gente está vivendo um momento mágico, porque ela vai fazer pelos nossos cérebros o que a Revolução Industrial fez para os nossos braços. Isso significa que a gente está vivendo uma revolução. Por isso que estão falando de 4.0, indústria 4.0, educação 4.0, RH 4.0, não sei o que lá 4.0, tudo é 4.0, né? Por quê? Porque é um momento de transformação mesmo. As coisas que a gente faz vão ser feitas de outras formas que a gente não sabe ainda como. E a mudança é o contínuo, vai ser o que é o normal. O normal vai ser mudar e não mais ficar naquela tranquilidade, na zona de conforto ali. É bom, né? Quentinho, gostoso e tal. Mas isso não vai ser mais o normal. A gente vai ter que aprender a lidar com a mudança. E se vocês estão aqui hoje assistindo essa palestra, parabéns para vocês, já deram um primeiro passo, né, para a mudança. Porque tem gente que está sentado lá no computador, fingindo que está trabalhando e tal, e está com medo da mudança, mas ela vai pegar ele, com certeza. Então, exemplos aqui bem rápidos de tecnologias exponenciais. Isso aqui a gente poderia ficar nesse slide falando um dia inteiro, 2 dias, um simpósio inteiro falando disso, mas só para vocês entenderem um pouco de quais são essas tecnologias que podem impactar a nossa vida, né? Que vão impactar, que já estão impactando a nossa vida. A primeira e a principal de todas, na minha opinião e na opinião de vários pesquisadores, é a inteligência artificial. Mais precisamente o Deep Learning. A inteligência artificial ela já existe já faz tempo. Desde a década de 50 já se fala de inteligência artificial. Mas por que hoje está tão na moda, assim, todo mundo tem inteligência, todo mundo quer fazer um robô? Por quê? Porque o avanço do processamento de dados, naquela exponencialidade que a gente chegou no ponto de hoje, a gente consegue dar poder para os algoritmos e esses algoritmos têm poder de processamento capazes de quê? De criar padrões por eles mesmos. Então vou explicar. Antigamente, o que era inteligência artificial? O homem criava determinados tags, padrões, e falava, ó, inteligência artificial, meu padrão é esse. Vai lá e processa. Aí ele processava. Hoje, os algoritmos de inteligência artificial estão sendo capazes de criar os padrões. Exemplo, quando você tem uma foto que ele sabe se é um gato ou se não é um gato. Como é que a gente faz? A gente pega uma massa de dados gigantesca, de foto de gato, de que não é gato, e joga lá. O próprio algoritmo vai taguear e fazer aquele... Ó, isso aqui é gato, isso aqui não é gato, isso aqui não é, isso aqui... Tem essas categorias aqui. Aí o ser humano vai falar, ó, essa categoria aqui é gato. O computador aprendeu. Próxima vez que eu jogar uma foto, ele vai falar, é gato. Se eu jogar uma foto de leão, ele pode falar, é gato. Aí você vai falar para ele, não, meu amigo, isso aqui não é gato não, isso aqui é leão. Acabou. Ele aprendeu que aquilo é leão. Próxima vez que jogar um leão de novo, ele vai falar, não é gato. E assim por diante. Imaginem esse poder num resultado de um raio-x. Então você tem... O que o médico faz hoje? O médico, um ortopedista, você chegou lá, quebrou a perna, né, jogando futebol e tal, torceu o pé, vai tirar o raio-x, ele olha o raio-x e fala, tá quebrado. Gessa. Ou vai falar, não, deu só uma torçãozinha, toma um anti-inflamatório. Não é isso que ele faz? Imagine se eu pegar todos, assim, milhares, milhões de raio-x de pé quebrado e jogar no algoritmo e falar para ele, ó, reconhece o que é pé quebrado. Aí ele vai acertar, sei lá, 90% de pé quebrado. Os 10 que ele não acertar, vai ter um médico que vai ficar lá falando para ele, não, esse aqui é quebrado. Não, cara, esse aqui não é quebrado, não. Ele já aprendeu. E esse algoritmo, esse computador que faz essa análise, ele nunca vai morrer. Ele só vai melhorar. O médico vai morrer. Porque ele analisa, né? Os velhinhos lá, que é bom de médico. O médico bom é velho, né? Por que ele é bom? Porque ele já olhou milhares de casos. E o algoritmo, ele vai poder olhar o dele, o do colega, o do outro, do outro, do outro, do outro, do outro. E vai ficar um super médico. Vai acabar a profissão do médico? Não, não vai. Mas ele vai ser especialista. Ele vai ver os casos mais difíceis de olhar, mais humano, mais... Só que o fato é que isso vai transformar completamente a indústria de medicina, por exemplo. Já está transformando. Na China, para vocês terem uma ideia,
o governo já está colocando umas cabines de diagnóstico médico espalhadas na China inteira. O cara vai entrar com o celular, botou lá, já tem um mapeamento dele da rede do SUS lá da vida, ele vai falar o que ele está sentindo, o robô vai dar um diagnóstico, e vai ter um médico que vai só validar o diagnóstico do robô e já vai sair de lá com uma medicação, medicamento para comprar e resolver o problema. Sem nenhuma intervenção humana em primeiro ponto, só no back-end. Outra, realidade estendida, vou dar uma aceleradinha pelo nosso tempo, que é o VR, né? Que pode ter o óculos, pode não ter o óculos, por isso que chama de estendida. Não sei se vocês receberam no WhatsApp uma propaganda de um dragão entrando no estádio de futebol em Portugal. Então a gente vai começar a ver realidade estendida e aumentada sem precisar de equipamento. Só com a partícula do ar e tal, essas coisas. Mobilidade autônoma, que é carro autônomo, a gente já tem o exemplo do Tesla, enfim. Impressão 3D, já se imprime casa em 3D, já se imprime prótese em 3D, já faz uma série de... a forma de consumir as coisas estão mudando, porque imagina se você compra você não vai comprar mais o tênis, você vai comprar a máquina que faz tênis e vai comprar o projeto. E você vai baixar na internet e vai imprimir igual na sua casa. Quero um tênis. Imprimir o tênis, você põe o tênis e sai. Então o que vai ter valor? Vai ter a criação, vai ter valor. O modelo do tênis, o designer do tênis, a cor, é isso que vai ter valor. A produção, a manufatura não vai ter tanto valor, porque a gente vai poder imprimir em casa as coisas. Não sei se vocês viram um café que imprime a foto. Passou até na Ana Maria Braga um dia desses, que eu estava na academia e botaram a Ana Maria Braga, e sai o café com espuminha. Mentira, assista Ana Maria Braga. Sai espuminha com a foto, tem chopp também. Lá nos Estados Unidos tem uma choperia que você imprime o chopp, tira foto e sai sua foto impressa assim. Ó. O duro é beber, né? Dá vontade de gravar e ficar lá. Mas já até isso estão fazendo. IoT, que é o quê? É a inteligência, internet das coisas, né? De geladeira que já pede para você um determinado produto. Isso é muito utilizado na indústria, né? Então, assim, a gente tem na indústria máquinas que conversam com máquinas para produzir mais rápido. Se você googar na internet o armazém logístico da Amazon, você vai ver que tudo lá é por robô. Entra o robôzinho, pega o elevador, o próprio elevador aqui, né? Que a gente tem aqui, tem um painelzinho, tudo é IoT aquilo ali. Eu conversei num evento semana passada com um rapaz que presta serviço de inteligência artificial, essas coisas para a indústria. E ele presta serviço para Burger King, disse que está fazendo uma chapa, que a chapa esquenta e esfria de acordo com a quantidade de hambúrguer. Para poder ficar no ponto hambúrguer. Então você botou 6, ele vai dar uma esquentadinha. Tirou 2, ele diminui um pouco. Tudo por inteligência artificial. Tá? Blockchain a gente está no banco, né? É você tirar o centralizador, o controle passa, ao invés de uma pessoa, ele passa por uma tecnologia que é compartilhada, então todo mundo sabe o que acontece. É como se fosse um cofre transparente. Então eu tenho o meu cofre, imagina uma de acrílico, sabe aquele de sugestão? Imagina aquele cofre, todo o meu dinheiro está lá dentro. Eu tenho lá R$100. Todo mundo sabe que eu tenho R$100, mas ninguém mexe nesses R$100, é meu, mas todo mundo sabe. Se eu pegar o meu R$100, transferir para a Ana no cofrinho dela, eu fico sem nada, ela fica com 100, todo mundo sabe que ela tem 100, que eu não tenho nada e que foi feita essa transação. Então não precisa de gente centralizando. Então cartório, para que serve o cartório? Para nada. Para centralizar. O próprio Uber, que é uma tecnologia disruptiva, não serve para nada, porque ele está centralizando motorista e passageiro. Então, o próprio Uber está estudando formas de utilizar a blockchain para continuar sendo remunerado com isso. Porque ele vai perder lugar também. Computação quântica. A computação quântica diz que a teoria de Moore está chegando ao fim. Ela chegou no limite da evolução. E o pessoal começou a estudar computação quântica. Na computação, você tem impulso, é tudo baseado em impulso elétrico, né? Nosso colega está ali, ele sabe disso. É 0 ou 1. Ou você liga ou você desliga. Tudo funciona mais ou menos assim. Na computação quântica, o mesmo elemento ele pode assumir o papel de 0 e pode assumir o papel de 1.
Em determinado, ele é móvel, assim. E dizem que esqueci de tirar, desculpa. Dizem que quanto mais você estuda, menos você sabe, né? Mas quando você está achando que está aprendendo, é porque você não está aprendendo na computação quântica. Então, como eu não estou aprendendo nada, então eu acho que eu estou mais ou menos no caminho certo. Mas o fato é que, para a gente o que interessa que, em vez da exponencialidade ser dobrada, na computação quântica, ele é 4 vezes, é quadriplicada, de 4 em 4. Em vez de ser o dobro, é quádruplo, 1, 4, 8, 16, já pula logo lá para 64. Então, a velocidade vai ser muito maior. Muito maior. Vai ser 2 vezes a exponencialidade. E o Google já vai lançar daqui a 2 anos o primeiro computador quântico. Que pena, né? Então, daqui a 2, 3 anos, a gente vai ter um computador quântico, que ele é muito mais rápido. Dizem que ele faz cálculos do que um supercomputador hoje faria em, sei lá, 200 horas, ele faz em 2 segundos. Então, não tem como a gente voltar, gente. Sinto muito. Sinto muito. Tá? Quem quer ir para a roça, a hora é essa. Ou vai para o mato e se esconde lá. E a gente tem a Health Food, que são tecnologias para alimentação, né? Eu vou passar aqui rapidamente um vídeo. Ó, esse aqui está sem som, mas acho que dá para ouvir. Esse aqui é um exemplo de uma tecnologia de uma indústria de alimentação que desenvolve elementos do frango, né? O ovo, nesse caso é uma propaganda de um peito de frango, com base no DNA que é extraído da pena do frango. Então ele produz, já está vendendo nos Estados Unidos, já vende no supermercado, peito de frango feito com DNA por inteligência artificial. E eles estão comendo aí o nuggets sem precisar matar o frango, o Ian. Então imagina a indústria de pecuária, indústria bovina, de frango, que você não vai precisar matar o frango para poder comer seu nuggets. E assim tem ovo, tem carne. Pode deixar, vai ter mais um. Se quiser. Exatamente, tipo isso. Essa foto aqui é do Impossible Burger. Eu, quando fui lá para o Vale do Silício, estavam lançando esse Impossible Burger. Há 1 ano e meio, eu acho, 1 ano e pouco. E eu falei, vou experimentar esse negócio. Esse hambúrguer ele é feito só com proteína de planta. Eles pegaram inteligência artificial, identificou nas plantas as células que são parecidas com a carne e produziram em laboratório esse hambúrguer, todo baseado em planta, e refizeram a carne como se fosse carne. E eu vou te falar, eu comi, é igualzinho. A única diferença é que era bem, assim, mais bem passado, e o pessoal já falou para mim que já fizeram o sanguinho da carne. Então agora já rola mal passado. Já está rolando mal passado. Inclusive, isso está rodando dentro do Burger King. Tem 6 meses que o Burger King fez uma parceria com essa empresa e está começando a vender o hambúrguer. Já vendeu. E já tem no Brasil, já tem uma indústria, uma fazenda de alimentação saudável, de planta, essas coisas, de health food, já produzindo essas coisas. Então, assim, a indústria pecuária tem que ficar esperta. Né? Você não vai precisar matar boi, não vai precisar matar carne. A fome no mundo, praticamente com isso, tem uma chance grande de acabar. Vem diminuindo, você pode produzir lá. Então, tudo isso a gente está sendo visto. Outro exemplo, Butterfly, essa startup é muito bacana. Ela desenvolveu um ultrassom que você pluga no celular e você consegue ver assim, ó, no celular. E está vendendo na Amazon, $400. $400. Os próprios médicos americanos estão usando. Imagina a indústria de equipamentos de medicina, né, de hospitais. Quanto custa um ultrassom? Aquela máfia toda. Hoje o cara vai poder ver e assim está impactando e disruptando todos os mercados. Tá? Aqui tem um exemplo
de uma inteligência, do poder da inteligência artificial, você já deve ter recebido. Estão vendo esse cara aqui? Isso aqui é uma televisão na China, apresentada por um telejornal na China, apresentado por um robô de inteligência artificial. Tudo nele é inteligência artificial. A voz é um algoritmo de inteligência artificial. Ele foi produzido por inteligência artificial. Vou mostrar aqui e passar rápido aqui para a gente ver no começo. China International Import Expo is showing its potential as a port of entry for China into Latin America. Vamos ver se ele vai mostrar aqui. While the transition will inevitably bring Ele pain está to many apresentando o domestic jornal igual o businesses William Bonner. in the world to seize the historic opportunity. Ó. E, então, assim, ele... Esse... Aqui. Tudo nele é inteligência artificial. Pegaram a foto de um monte de gente e falaram, esse aqui vai ter que ser desse jeito. O algoritmo gerou ele. Pega a voz, joga um texto, ele gera a voz. Sincroniza e põe aqui e está apresentando. Hoje na internet, vocês entrarem, tem sites. Eu estava falando com o meu irmão, que ele é tradutor e intérprete de inglês. Tem um site na internet que você entra lá, esqueci o nome agora. Depois eu trago para vocês. Você vai, ele fala assim, ó, vai falando as frases. Você vai falando as frases em inglês. Você fala lá, sei lá, 20, 30 frases. Depois que você falou, você joga o texto. E ele vai reproduzir a voz igualzinha à sua. Porque ele já aprendeu o seu tom de voz. Então já tem até uns memes aí que o pessoal faz, né? Bota o Barack Obama para falar umas coisas que ele não fala, o Trump. Então, tudo isso é inteligência artificial. Temos aqui uma outra startup que entrega comida com carro autônomo. Você pede na internet, de repente chega o carrinho na tua frente, abre, você pega, ele sai fora para pegar outro. Não é? Isso é para vocês terem ideia. E por que essas inovações elas não param nunca? Só aumenta. Porque com essas tecnologias exponenciais, essa inovação é feita em qualquer lugar do mundo, como eu falei anteriormente. Ela não é mais na área de inovação da Caixa Econômica, não. Todas as áreas são de inovação. Todas as áreas devem ser de inovação. Tá? E qual é a consequência disso para você? Você. O que vocês acham? A gente está... No mínimo, a gente vai ter que aprender a usar, né? No mínimo, para dizer o mínimo. Tá? Quais são as competências? As competências de hoje, elas não são as mesmas de amanhã. São completamente diferentes. As habilidades que a gente tem hoje, elas se tornam cada vez mais obsoletas, mais rápido. O nosso conhecimento é perecível. Tecnologia disruptando todos os mercados, praticamente. Então, isso faz com que a gente se mova. Tem que se mover. Por quê? Porque a mudança, ela é o estado natural. Não tem jeito. O estado natural de hoje é mudar. A gente vai viver 100 anos. Eu estava vindo para cá, ouvindo rádio, que aumentou a expectativa de vida em 3 meses. Era 76, foi para 76 e 3 meses. De um ano para o outro. Então a tendência, com esses avanços tecnológicos, é que a gente tenha mais condições de viver mais. Se a gente tiver condições de viver mais, a gente vai estar mais suscetível à mudança. Mais vezes a gente vai precisar mudar de carreira. Ou fazer a transição de carreira. Eu estou no caixa, eu passo por gestão de pessoas, eu vivo no líder, eu vou mudar com tecnologia, vou aprender a mexer com outra coisa. Então você vai ter essas mudanças na sua vida. E isso vai ser natural. Porque ninguém aguenta ficar 100 anos fazendo a mesma coisa. A gente, num mundo que as coisas não mudam, você aguentava ficar. Agora, num mundo que você está sendo bombardeado com outras coisas, é impossível você ficar fazendo a mesma coisa 100 anos. Então, a gente precisa continuar aprendendo. Nunca antes na história desse mundo, a gente precisa continuar aprendendo.
Tá? E como é que a gente vai estar alinhado com isso? Procurando fontes de conhecimento, como eu falei anteriormente. Essas fontes hoje já estão espalhadas, elas não estão mais na UNB, não estão mais na USP, não estão mais em Stanford, não estão mais em lugar nenhum. Elas estão espalhadas pelo mundo. Então hoje a gente pode entrar na Khan Academy, a gente pode entrar na Udemy. Quem conhece a Udemy aqui? Então a Udemy está com um projeto bacana aqui para o Brasil, está vindo com força, inclusive no mercado corporativo, com milhares de conteúdos, onde ela é um marketplace, você vai lá e coloca seu conteúdo, você aprende com um colega, Coursera, YouTube, é a grande escola desse novo mundo, TED, se você entrar lá tem várias palestras motivadoras no TED, e na sua organização também. O RH, a gestão de pessoas, gestão de talentos da sua organização, ela tem como missão levar o conhecimento estratégico para a organização. Então você vai aprender coisas com a sua organização, vocês estão vindo aqui por um ciclo de palestras, é para aprender também. Então, hoje o conhecimento está mais diluído e em formatos diferentes. Tá? Para onde que a gente vai? A gente não tem um Gmail, que é o Software as a Service, ou seja, um software que eu acesso lá e uso. A gente tem um Entretenimento as a Service, Netflix. Eu vou lá a hora que eu quero, escolho uma série e assisto. A gente tem a mobilidade como um serviço. Eu vou lá, eu quero ir embora agora, pego o Uber e vou. Não preciso ter carro, não quero pensar em nada, só quero usar, tudo como uso. E a gente está caminhando para a educação as a Service. Então você quer agora, saiu da palestra aqui, preciso me antenar o que é um pouco de inteligência artificial, vai lá em algum lugar, procura, vai assistir uma palestra. Eu quero me aprofundar mais, vai num congresso. Me amarrei em inteligência artificial, quero ser especialista nisso, vai fazer uma pós em inteligência artificial, em programação. Mas eu quero mais ainda. Então aí você vai fazer uma graduação, vai fazer sei lá o quê. Então hoje o conhecimento está em vários formatos. E a gente tem que saber curar esses formatos. E é importante que vocês desenvolvam a autonomia de buscar isso. E saber onde procurar. É a autonomia do cidadão, não é ficar parado esperando a área de gestão de pessoas vai me dar uma trilha para eu fazer. Não, filho. Você tem que saber, entender as coisas, e vai lá e corre atrás, meu amigo. O que você quer, vai lá e corre. Tá? Não fique esperando, porque se esperar, já era, tá tudo muito rápido. Qual é o antídoto para isso? Lifelong learning, aprender sempre. Sempre, sempre, sempre. Forbes fala isso. Bloomberg fala isso. Harvard Business Review está falando isso. Época Negócio está falando isso. Delors falou isso em 2006. Em 2006, no relatório que ele fez para a Unesco. Com as habilidades de educação para o século XXI. Educação ao longo da vida. Vocês têm que aprender constantemente. Tem que ser curioso. Não sou curioso. Vai ter que dar um jeito agora. Tá? Então, para terminar, eu gostaria de deixar um pensamento de um pensador, Alvin Toffler, que diz o seguinte, que os analfabetos do século XXI não são aqueles que não sabem ler ou escrever, mas aqueles incapazes de aprender, desaprender e aprender de novo. Aprender, desaprender e aprender de novo. Então, o que você aprendeu hoje vai servir para hoje. Daqui a 5 anos já não serve. Não que você vai descartar, mas você vai adquirir outros conhecimentos e vai juntando, vai juntando, vai juntando, vai formando uma pessoa melhor. Ok? Muito obrigado. Aqui tem meus contatos. Quem tiver LinkedIn pode plugar aí. Eu sou muito ativo no LinkedIn. Tá? Então, esse aqui, QR Code, vai direto para o LinkedIn pessoal. Meu e-mail, meu telefone. Quem quiser seguir a Haleduc nas redes sociais, é haleduc.com.br. A gente é uma empresa de educação com foco tecnológico, focada em educação à distância. E eu estou à disposição, acho que não sei se a gente vai ter tempo para perguntas, acho que não. Não temos, infelizmente, mas qualquer pergunta que vocês quiserem mandar, ou Instagram, ou LinkedIn, eu estou disponível. Tá bom? Muito obrigado.